Subtópico de número 4 do tópico 3 diz assim: o atalaia sobre a casa de Israel. Pontualmente, temos aqui o espaço que Deus plantou Ezequiel para avisar. Mas como foi inspiração do Espírito Santo que Deus deu para ele, temos lições também para extrair para nós, enquanto igreja, servo, discípulos de Cristo. Fábio Júnior, com toda a liberdade de nos trazer um riquíssimo comentário. Muito bem, meus irmãos. Então, o atalaia sobre a casa de Israel. Então, Ezequiel foi constituído por Deus por atalaia sobre a casa de Israel. Lembramos aqui que Israel, nesse momento, estava em um momento de exílio, de cativeiro. Tinham sido transplantados, arrancados de sua terra e plantados em uma outra terra na condição de escravo. Mas ainda assim, ainda eles estando na condição de escravo, eles não reconheciam, pelo menos no primeiro momento, de que aquela condição na qual eles estavam era por conta dos seus pecados. Então, Deus, entendendo isso, ele levanta Ezequiel lá para dizer: não, olha, é isso aí mesmo, vocês estão aí por conta da desobediência a Deus, e as coisas vão continuar apertadas por um período. Então Deus, conhecendo, sabendo da dura cerviz, da cabeça do ser humano, em especial naquele momento ali, o povo de Israel, Deus levanta ele para esta finalidade específica, para que eles se lembrassem de que a razão pela qual eles estavam naquela situação não era outra senão por conta da sua própria rebelião contra Deus. Agora, Ezequiel tinha claro na sua cabeça que enquanto atalaia, e ele tinha essa clareza porque o próprio Deus disse para ele quando o levantou enquanto profeta. Enquanto atalaia, a função dele, conforme muito bem o comentador coloca aqui, não era de esperar o resultado, não era para esperar um resultado daquilo que ele estava pregando, mas era para pregar, era para advertir. Ele deveria advertir. Nós sempre, quando realizamos alguma ação, nós realizamos em regra porque nós esperamos um resultado e que esse resultado seja bom, seja um resultado frutífero. Quando eu trabalho, eu espero um resultado do meu trabalho. Quando eu trato bem a minha família, eu espero um resultado, eu espero a recíproca. Geralmente o ser humano faz algo esperando um resultado. Mas no que diz respeito à posição e à função do atalaia constituído por Deus aqui, Ezequiel tinha clareza de que ele não precisava esperar um resultado. E quando nós olhamos para o reino de Deus, hoje não é muito diferente disso, no que diz respeito à propagação do evangelho da reconciliação. Nós devemos pregar. Por mais que nós amamos o outro, e isso é legítimo, devemos amar mesmo, e queremos ver o resultado daquela semente que está sendo plantada, não necessariamente veremos, talvez outros verão, mas a nossa função é pregar, é advertir, é dizer, se haverá uma reconciliação ou um arrependimento a partir da pregação que estamos proferindo, da palavra de Deus, isso aí é uma outra situação. E tem alguém muito bem habilitado e preparado para trabalhar nessa parte do convencimento, que é o próprio Deus, para fazer com que dê resultado. Tem alguém muito preparado para isso. Paulo, quando tratou da celeuma entre os irmãos lá, uns preferindo ele, outros preferindo Apolo, ele disse que, na verdade, quem promove o resultado, quem dá o crescimento é Deus. Um planta, outro rega, mas o resultado depende de Deus. Deus, e vamos dizer aqui, por que não Deus Espírito Santo? É Ele que vai fazer as pessoas se convencerem. As pessoas, ainda sendo convencidas, podem não aceitar, porque aí entra na esfera do livre-arbítrio, mas todos são convencidos pelo Espírito Santo. Ninguém poderá chegar lá na frente, no dia do juízo, e dizer para Deus: olha, eu estou aqui para sofrer as duras penas por não ter o meu nome certo no livro da vida, porque eu não fui convencido. Não, todos foram convencidos pelo Espírito Santo. Agora, a nós cabe advertir. Por mais que queiramos o resultado, nem sempre o veremos. Entendendo sobre a necessária função do atalaia, principalmente na questão da responsabilidade espiritual que Deus coloca sobre os seus servos, nós vamos falar efetivamente sobre a responsabilidade. E existe uma responsabilidade nossa enquanto cristão, existe uma responsabilidade daqueles que ouvem
nós, ou vem em nós, a expressão de Cristo e o anúncio do perigo de andar desvencilhado da vontade de Deus, e existe também uma extensão ou até onde vai a nossa responsabilidade. É isso que esse quarto tópico vai tratar. Essencialmente importante para que você entenda, compreenda que existe uma responsabilidade que Deus deixou para você enquanto filho de Deus, enquanto servo, cristão, mas também que todos aqueles que estão diante do Senhor, eles vão dar conta daquilo que foi estabelecido como parâmetros para que o Todo-Poderoso, e como diz aqui o tema da nossa lição, para que a justiça divina, e a palavra justiça é dar a cada um o que cada um merece, o que suas ações, sua postura merece, existe um parâmetro estabelecido por Deus para retribuir a minha disposição, quer ela boa ou ruim. Então, todo esse tópico, Fábio Júnior também vai aí nos orientar através da palavra do Senhor sobre a responsabilidade. Que palavra forte! Compartilha com alguém aí que você conhece, que está andando de maneira irresponsável, incoerente, louca. Compartilha com ele. Muito, meus irmãos, partindo da premissa de que nós temos a liberdade de escolher, o chamado livre-arbítrio, decorre dessa liberdade de escolha as responsabilidades, né? E no que diz respeito à responsabilidade do cristão, o cristão ele tem pelo menos uma dupla responsabilidade. É óbvio que dentro de cada um dos aspectos da responsabilidade nós poderíamos desdobrar em várias outras situações. Mas para os fins aqui da lição, e fazendo a necessária correlação com essa responsabilidade de atalaia que o cristão tem, tal qual Ezequiel foi constituído como atalaia, o cristão também ele foi constituído como atalaia. A igreja como um todo, mas o cristão em individual também foi constituído para expressar os oráculos divinos neste tempo presente. Nós somos constituídos para isso. Deus nos entregou o ministério da conciliação ou reconciliação, vamos dizer assim. Então, no primeiro momento, nós, enquanto atalaias do Senhor, assim como Ezequiel, nós precisamos anunciar o evangelho ao pecador. Esse é um dos aspectos da responsabilidade cristã, anunciar o evangelho ao pecador. E tal qual Ezequiel, tal qual o atalaia, no sentido do livro de Ezequiel, talvez nós não tenhamos que esperar o resultado, por mais que nós amamos e queremos ver o resultado, mas não é a nossa função precípua, e nem convencer, mas anunciar o evangelho é função nossa, está na grande comissão. Os evangelhos nos impõem, Cristo nos impõe esta obrigatoriedade enquanto cristão, anunciar, é a primeira função. A segunda, além de anunciar, é se cuidar, né? Nós precisamos nos cuidar, né? O comentador coloca, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Porque digamos que eu tenho um ministério, eu anuncio a palavra do Senhor ao pecador até os 30 anos de minha vida, e depois disso eu pare de anunciar e eu não cuido da minha vida cristã, né? O que vai acontecer? Lá no final eu não fiquei em depósito essa parte que eu anunciei e a minha salvação está garantida, não. Eu preciso cuidar da minha vida cristã. Jesus nos ensina isso quando ele expressa os dois alicerces. Aquele que ouve a minha palavra e aquele que ouve, mas não pratica. Então o cuidado está na prática, praticar aquilo que também nós expressamos. Nós ensinamos o outro, nós advertimos o outro e não nos advertimos a nós mesmos, né? Isso é uma incoerência. Então, além de advertir o outro, nós precisamos nos cuidar para não cair na mesma tentação e, eventualmente, na mesma condenação. A nossa missão de propagar é até que Cristo volte, precisamos propagar o Evangelho, e a nossa missão de nos cuidar também é até que Cristo volte, né? Nós fomos inseridos em um processo de santificação que finaliza quando Cristo vir e transformar o nosso corpo, e então esse processo ele finaliza porque nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito, conforme a Bíblia nos revela. Então o cristão tem essa responsabilidade. E o ímpio tem responsabilidade? Sim. O ímpio, se ele não ouvir aquilo que foi orientado pelo atalaia, e aí atalaia na nossa dispensação, no momento em que vivemos, digas, os crentes, né, a igreja,
a igreja anunciou, ele não ouviu, não deu crédito, ele será responsabilizado por conta dessa falta de crédito, aquilo que lhe foi orientado a fazer. Então Deus não deixa ninguém desavisado e Ele usa pessoas para avisar. Aquela pessoa que recebeu a incumbência e não propagou, ela tem responsabilidade, mas aquele que ouviu, no caso do ímpio, e ele não quis atender aquelas orientações que foram dadas, ele também tem responsabilidade e ele será, por conta dessa rejeição, ele terá consequências graves por conta de rejeitar as orientações recebidas. Não pense que ficará impune, né? Vai receber a justa retribuição por conta de não dar ouvidos às orientações que foram dadas, né? E qual seria a extensão da responsabilidade? E aí, falando da responsabilidade de nós enquanto cristãos, né? Qual seria a extensão da nossa responsabilidade? Ela vai até onde? E aí nós retomamos a ideia do atalaia, lá de Ezequiel, né? Nós precisamos alertar quem? O irmão está indo por um caminho desordenado. Imagine, às vezes as pessoas querem transferir esta função e responsabilidade somente para o pastor, para os obreiros, mas o pastor e os obreiros não são oniscientes, eles não são onipresentes, melhor dizendo, né? Não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós estamos, os irmãos, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas ocupam vários espaços. E eles estão diante das situações que acontecem. Viu um irmão em uma situação caminhando para o abismo, uma situação desordenada, cabe a você alertar os irmãos, né? Chegar e conversar com carinho, é lógico, com carinho, né? E explicar, falar, esses caminhos que você está tomando não são adequados, porque se ele seguir neste caminho e ele vir a morrer, vamos dizer assim, ter um prejuízo na vida espiritual, você, por conta de não ter avisado, eu enquanto cristão, por conta de não ter avisado, eu vou certamente sofrer consequências em razão disso. Mas a nossa preocupação também é com aquele que não tem Cristo, né? A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas é também com o pecador ignorante, né? Então, com os irmãos que estão na igreja e por uma eventualidade cometeram algum problema e precisa de orientação, mas também com aquele que não tem a Cristo ainda. Nossa responsabilidade se estende a eles também. É muito bom pregar só para os irmãos, né? É muito bom pregar só para os irmãos, mas a nossa responsabilidade, ela excede a esse ambiente. Ela precisa transcender e encontrar aqueles que não têm Cristo, encontrar aqueles que vivem em um ambiente hostil para a palavra de Deus. Queridos, chegamos ao fim de mais uma EBD em Família, a primeira desse 4º trimestre, tá bom? E com certeza vamos estar juntos aí, fazendo a obra de Deus, transmitindo a palavra, dando aí a oportunidade a alguns serem alertados e orientados pela palavra. Neste momento quero orar com você e por você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença queremos Te agradecer, Te louvar por mais este riquíssimo momento, Pai, em que passamos interagindo, transmitindo, cumprindo, Senhor, com responsabilidade, Senhor, a transmissão da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, usar cada um de nós, cada um daqueles que estão conectados, Senhor, através do Seu aparelho, para que eles também transmitam aquilo que receberam, este material bíblico necessário, abençoado e abençoador. Pai, continua conosco nesse trimestre, nos abençoa, nos ajuda, nos fortalece, abençoa nossos patrocinadores, queridos irmãos, abençoa, Senhor, a congregação a qual pastoreamos, a família Éfeso, abençoa, Senhor, o diácono Fábio Júnior, evangelista João Rondon, cooperador Romário, professores que têm dedicado a sua vida ou parte dela para o estudo da Tua palavra e a transmissão do mesmo. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e cremos desta maneira e Te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe a Tua casa, a tua família, compartilhe esse material e com certeza vai ser bênção e vai acender a luzinha vermelha na vida de alguém para servir, honrar e ter uma responsabilidade a mais com aquele que está sobre todos nós. A soberania de Deus em relação a você, em relação às nações, Deus vai nos ajudar mais um trimestre. Deus abençoe.